Às vezes nós não entendemos certas coisas. Hum, o que eu vos vou contar foi algo que Davi fez. Ele numerou o povo. O título para esta mensagem é Assim foi, assim será. Para você entender algumas coisas que acontecem, quer na nossa vida, quer no nosso país, quer inclusivamente no planeta. E é aqui que eu vos quero mostrar porquê. Às vezes torna-se para nós, fazemos distinção em algumas coisas porque achamos que deve ser assim. Mas nós não devemos julgar nada pela nossa percepção ou por aquilo que achamos que deve ser. Temos que ver as coisas por aquilo que Deus nos mostra, que é completamente diferente. O mundo está feito de uma forma, mas como Deus nos mostra é a direção certa. Em 2 de Samuel 24:1 vemos a reação de Deus. E diz aqui: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. A primeira coisa, depois de nós lermos todo este capítulo, a primeira coisa que nós pensamos é que Davi errou perante Deus. Primeira coisa que nós dizemos é: Davi errou perante Deus. Ele fez o que não devia, ele não numerou o povo quando Deus tinha dito para ele nunca numerar o povo. No entanto, não é isso que aconteceu. Eu vou voltar a ler o versículo 1. 2 de Samuel 24:1. E a ira do Senhor tornou a acender contra Israel, contra todo o povo. Não foi contra Davi, foi contra todo o povo. Ainda Davi não tinha feito nada. E ele incitou a Davi contra eles. Deus colocou um pensamento no coração de Davi para ir contra o povo. Dizendo: vai e numera a Israel e a Judá. Muitas das vezes nós não entendemos porque é que certas coisas acontecem. Acontecem porque são provocadas e muitas das vezes permitidas por Deus por causa de como o povo se está a comportar. É bom ver que o mundo não vai melhor. Cada vez vai pior. E nós temos que entender que cada vez quão vai pior, piores coisas vão acontecendo. Não é por acaso o que está a acontecer. Não é por acaso que agora estamos a 20 de 3, portanto a 20 de março de 2020. E não é por acaso o que está a acontecer. A epidemia, a pandemia que está a acontecer. Não é por acaso. Então, mas se não é por acaso, porquê é que Deus permitiu isto? E a minha pergunta é: o que é que todo o povo do planeta fez? Nós temos que entender uma coisa. Ele é que é Deus, não somos nós. Ele é que decidiu nos salvar. Não fomos nós, por nossa alta recriação, começámos a fazer boas obras para nos salvarmos, porque não é por boas obras que somos salvos, é só pelo que Jesus fez por nós. Um Deus que criou todo o planeta, para que todo o planeta lhe desse louvor, e esse planeta que era para lhe dar louvor, não lhe dá louvor a ele nenhum. Pelo contrário, cada vez mais se afasta dele. Permitindo coisas que são completamente aberrações perante Deus.
permitindo adorar outros que não são o próprio Deus. E perante tudo isto, a nossa primeira reação, sabe o que é? É agarrar num grande dedo que nós temos e apontar para os outros. Nunca apontamos para nós. Culpamos sempre os outros. Eu acho impressionante a Davi. Eu já disse isto várias vezes. Inclusive, neste capítulo, se você ler o capítulo todo em casa, como é que se chama? TPC, não é? Trabalho para casa. Você, se ler todo o capítulo, você vai ver como é que Deus fez todas as coisas. Mas vê também a reação de Davi e como Davi vê um anjo e pediu a Deus que houvesse clemência, que houvesse perdão. Deus não estava chateado com Davi, Deus estava chateado com Israel, com o povo israelita, com todo o povo israelita. Por isso, ele incitou Davi contra o povo, fazendo numerar o povo. O seu chefe do exército ainda diz, pensa num número qualquer, multiplica sei lá, multiplica o senhor esse número 100 vezes tanto e pensa num número qualquer e multiplica 100 vezes tanto e esse é o número que você tem. Mas a palavra do rei Davi prevaleceu e o Joabe, chefe do seu exército, numerou o povo todo. Quer dizer, foi contar o povo de guerra que havia. Quando Deus tinha dito para numerar, para confiar nele, para não contar com aquilo que a força que ele tinha com ele, mas contar com a força de Deus que ele tinha com ele. O que é que aconteceu? Essa numeração veio no versículo 10. No versículo 9 é essa numeração, mas no versículo 10, depois de rei Davi ter recebido a contagem de homens que havia de guerra, o coração doeu a Davi. Depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que trespasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Davi não culpou o povo. Davi culpou-se a ele próprio por aquilo que tinha feito. E pediu perdão a Deus perante esta passagem que você ouviu. Depois de pedir perdão a Deus, um profeta chegou ao pé dele e disse-lhe 3 coisas. Disse, escolhe uma delas, 3 coisas. E dessas 3 coisas foram que haja 7 anos de fome em Israel, que durante 3 meses fujas dos teus inimigos, ou que durante 3 dias haja peste na tua terra. Davi escolheu a peste sobre a terra. Porque ele dizia que não queria correr à frente dos seus inimigos, não queria ser morto, ou o seu exército morto à frente dos inimigos, nem queria que houvesse fome na terra durante 3 anos. E durante 3 dias houve peste. Então enviou o Senhor peste a Israel, 2 de Samuel 24:15, então enviou o Senhor peste a Israel desde pela manhã até ao tempo determinado, os 3 dias. Desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Quem é que tinha pecado? Davi, numerando o povo. Mas quem é que instigou Davi a fazer isso? Deus. Porquê? Porque o povo se tinha
irado a Deus. Exatamente como lemos no versículo 1, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Não foi contra Davi, foi contra Israel. Israel tinha errado. E por isso, Deus tinha permitido que Davi fizesse aquele erro. 70.000 em 3 dias morreram. Você entende? Eu creio que você, ao ouvir isto, está a pensar, então, mas o que é que foi feito? Mas você não sabe, não vê. Eu posso nomear tanta coisa, mas o que importa no meio de tudo isto é como é que está o seu coração e o meu coração. Você que me está a ouvir, você crê em Deus. Se crê em Deus, você tem a ver como você anda. Não é por acaso, cada vez que começamos uma reunião, e se você tivesse alguma vez orado comigo, você ia ver que cada vez que eu começo a orar, eu peço sempre perdão a Deus. Porquê? Porque eu sou um homem. Tenho erros, infelizmente. Erro, infelizmente. E reconhecer isso perante Deus é estar a reconhecer que Ele é soberano e que realmente eu erro e que preciso de mudança na minha vida. Fazendo isso, eu me coloco perante Deus limpo por Ele, pelo sangue de Jesus. Porque eu me estou a arrepender daquilo que eu fiz de errado. Há coisas, muitas das vezes, nós pedimos perdão e podemos não nos estar a ver o que é que fizemos. Mas Deus, com o tempo, nos mostra aquilo que nós estamos a errar. Da forma que nós estamos a proceder, que não é certa. A única coisa que você tem que fazer é estar atento. Muitas das vezes você pode ouvir numa pregação, muitas das vezes você pode ouvir, às vezes, através de outra pessoa que nem sequer tem Cristo no coração. Você pode ouvir, às vezes, num filme. Há uma coisa que vai acender, por assim dizer, e tocar o seu coração, tocar o seu íntimo. Você sabe que aquilo que foi dito é para si. Então você sabe que é disso que você tem que arrepender e é disso que tem que mudar. Então, mas o que é que isso tem a ver agora com todo o mundo? A Bíblia diz: todo o mundo jaz no maligno. Portanto, se todo o mundo jaz no maligno, o que está a acontecer é normal. Jesus disse, e nós já lemos em outras reuniões, que virão pestes, virão guerras e rumores de guerras e pestes em vários lugares. Jesus avisou o que ia acontecer. O que é que a Bíblia diz sobre nós? O que é que a Bíblia diz sobre nós? Nós que somos o povo de Deus, temos que nos arrepender perante Deus. Andar com Deus. Muitas das pessoas pensam, mas eu não fiz mal a Deus. Você sabe o que é que o seu pai fez, você sabe o que é que o seu avô fez, o seu bisavô fez. Você sabe. Mas o que é que isso tem a ver? Se você agarrar nós já vamos abrir a seguir, nos 10 mandamentos, a Êxodo 20, Deus diz que visitará a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração. A maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração. E a primeira resposta que eu ouço é: mas que culpa é que eu tenho que o meu pai fez? É muito simples. Se você tivesse a receber uma herança e fosse muito dinheiro, você a receberia? Sim, claro, toda a gente vai dizer que sim, claro, então, receber dinheiro, claro. Então, se você recebe o bem, por que é que não vai receber o mal também? A não ser que você o rejeite.
a não ser você se arrependa daquilo que os seus pais fizeram, os seus avós fizeram, os seus bisavós fizeram. E se houver arrependimento, então para tudo. Você quer ver? No versículo 17, no versículo 16, vê-se a mão do anjo com a sua mão a destruir Jerusalém, ou a começar a destruir Jerusalém. E em 17, 2 Samuel 24, 17, e vendo Davi ao anjo que feria ao povo, Davi viu um anjo. Ele pediu clemência e pediu que Deus se virasse contra ele e não contra o povo. No versículo 25, mesmo no fim do capítulo, Deus depois disse ao profeta para lhe dizer, para lhe dar uma oferta. No versículo 25, 2 Samuel 25, e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou o castigo de sobre Israel. O rei fez uma oferta pelo povo. Portanto, ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas pelo povo. Por isso, parou a praga. Eu não posso responder pelo povo, nem para Portugal posso. Mas eu posso responder pela minha família. E eu posso me arrepender de tudo o que foi feito. Pedir perdão a Deus pelo que foi feito na minha família, em nome de Jesus. A proteção de Deus desce até nós. Pelo arrependimento que é feito pela nossa parte. Cada um o deve fazer para que a mão de Deus, a proteção de Deus esteja mais e mais e mais na sua vida. Você tem de querer que Deus o protege, mas também tem que se arrepender. Vamos abrir em Êxodo 20, faz favor, os 10 mandamentos. Vamos ler os 10 mandamentos. Êxodo 20, faz favor. Em Êxodo 20, nós vemos as palavras que Deus quis que ficassem escritas nas tábuas da lei, os 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus, para com o povo, para que o povo, através delas, ele fizesse aquilo que estava escrito e fosse abençoado. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu antes de continuar, não terás outros deuses diante de mim. No planeta, quantos deuses existem? Quantas pessoas adoram a outro Deus que não o verdadeiro Deus? Quantas pessoas reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador? Quantas? Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança. Não, eu peço, por favor, que ouçam. Abrem os vossos olhos, os vossos ouvidos para isto que eu estou a falar. Eu estou a ler Êxodo 20 na vossa Bíblia, pouco importa qual for, desde que seja uma Bíblia sagrada. Êxodo 24 diz: Não farás para ti imagem de escultura.
O que é que Deus está aqui a dizer? Para não fazermos escultura alguma. Seja do quê? Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ouça o que eu estou a dizer. Porquê que eu agarro e quero muito ler da Bíblia? Porquê que quero que você abra a Bíblia e leia à medida que eu leio? Porquê? Porquê? Para você ver com os seus olhos o que eu estou a falar. Para que a palavra que você está a ouvir da minha boca seja aquilo que é verdade. Para você acreditar no seu coração. Porque muitas vezes neste planeta nós temos que andar, muitas das vezes porque ouvimos, e isso é completamente errado. Havia um bonequinho que apareceu no Facebook que dizia assim para o outro: isto é muito complicado a vida, porque cada vez que nós não lemos, vamos ter que acreditar naquilo que ouvimos falar. Então nós ouvimos falar os nossos pais de umas coisas, vimos toda a gente a fazer uma coisa que todos eles acham que é certo, que é o que é correto, mas depois não lemos o que a palavra de Deus diz. E quando lemos o que a palavra de Deus diz, ficamos de boca aberta. Mas como é isto é possível? Por isso eu os levo tantas vezes a ler versículos bíblicos, tantas vezes a buscar sabedoria da parte de Deus, para nós entendermos qual a vontade de Deus para a nossa vida. Se você o buscar. Não é por acaso está escrito em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a minha pergunta é, ele é o seu pastor? Salmo 91 diz, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Minha pergunta é, você habita nos esconderijos do Altíssimo? Você está a fazer o seu Senhor, o seu pastor? Você mudou a sua forma de viver, mudou a sua forma de pensar por causa da palavra de Deus, por causa do que é que Deus lhe mostra. Eu quero vos dizer uma coisa, eu não estou a falar para pessoas que não creem em Deus. Porque isso vamos estar a discutir ciência e tudo mais, e eu não estou para isso. Peço desculpa. Só se quer um Deus vivo, um Deus que acontece, em que as coisas acontecem, você está a ouvir-me a mim, está no local certo. Glória a Deus. O milagre pode e vai acontecer na sua vida. E porquê que eu estou a dizer vai? Ouça, porque Deus promete. Não sou eu que prometo. Pedro tinha acabado de entrar num templo da altura e viu um homem que precisava de ser curado. E ele ordenou cura sobre ele e ele foi curado. E todos se alegraram porque ele estava curado. Muitos ficaram a olhar para ele e ele levantou-se e disse logo, ouçam, eu não fiz isto por minha recriação, por minha capacidade. Eu fiz isto porque o meu Deus, a quem levou Jesus a ser crucificado por nós, Ele é a razão e a causa porque eu faço isto. Ele entregou toda a glória, não a Ele, mas entregou a Deus Altíssimo. Porquê é que eu digo milagres e eu creio do fundo do meu coração que milagres acontecem? Porque não sou eu que os realizo. Deus. O próprio Deus. E à medida que nós confiamos nele, as coisas
começam a acontecer. Algumas pessoas, amém, amém, algumas pessoas pediram coisas a Deus. E essas coisas não se realizaram. E então você pôs em causa que Deus existisse. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Será que Deus não ouviu? Deus ouviu. Será que Ele vai responder? Eu creio no fundo do meu coração que Ele vai responder. Mas como? Não sei. Eu não posso responder uma coisa que não sou eu que vou reagir, não sou eu que vou fazer. Portanto, eu não posso responder. Mas posso lhe dizer uma coisa. Eu já vi muitos milagres acontecer. Na minha vida, então, uns quantos. Eu até o orar em línguas, que é bíblico e que eu já li, que você pode ler em Atos 2, o acontecimento. Normalmente, às vezes, é através de imposição de mãos sobre as pessoas. Eu comecei a orar em línguas sem ninguém orar por mim. Eu, dentro de mim, estava numa reunião e toda a gente começou a orar em línguas e eu disse, Pai, eu também gostava de orar em línguas. E, bum, comecei a orar. O seu Deus tem que ser real. O seu Deus, você do fundo do seu coração, você tem que acreditar que Ele existe. Porque senão nada vai acontecer. Se você põe em causa Deus, você põe em causa tudo. Põe em causa a sua proteção. Põe em causa a sua saúde, a sua bênção. Põe em causa tudo. No entanto, se você confiar nele, tudo vai acontecer. Eu dizia à Senhora, o que é que eu vou falar? E Deus me disse, vais falar do que está a acontecer agora. Do que está a acontecer agora. E depois lembrou-me esta passagem, nós lemos há pouco, de Davi. Passagem da qual ele não tinha culpa, mas o povo é que não se tinha portado como deve ser. E por causa disso veio problemas ao reino de Davi. Por causa disso. A este planeta está a vir problemas por causa das pessoas que estão no planeta. Inclusive por causa de mim e de você. Então o que é que nós temos que fazer? Tiago 4. Não. Vamos abrir em Atos 3:19. Atos 3:19. Vamos lá. Vamos ao Novo Testamento. Vamos a Atos 3:19. Em Atos 3:19, vemos a vontade de Deus para cada um de nós. Não foi por acaso que Deus enviou, antes de Jesus começar a pregar, Deus enviou um homem para preparar os caminhos do Senhor, para preparar o coração dos homens para ouvir a palavra de Deus. E sabe qual era a pregação desse homem? Esse homem chamava-se João Batista. E sabe qual é a pregação desse homem? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Atos 3:19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sob esta praga que está a assolar todo o planeta, ela vai parar? Eu creio que sim, no nome de Jesus. Mas como é que ela vai parar? Pelo nosso arrependimento.
Deus diz muitas das vezes que procura homens e mulheres que intercedam perante Deus sobre o povo. Intercessores são aqueles homens e aquelas mulheres que se colocam perante Deus, pedindo a Deus perdão perante o povo. Muitas vezes pessoas que estão a fazer coisas erradas. E se no planeta não se levantar essas pessoas, o planeta todo não vai resistir. Eu uma vez numa reunião eu orei pela China. Para que Deus não permitisse que aquilo espalhasse mais. Mas não era por causa de todo o planeta, porque eu, na altura nem estava a ver uma visão global. Eu estava a falar mesmo sobre a China. Mesmo depois de orar, Deus não me permitiu. E o que me mostrou foi: eu vou proteger aqueles que são meus. Você é de Deus. Arrependa-se perante Deus. Peça perdão a Deus pelos seus erros. Peça perdão a Deus pelos erros dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Fique limpo perante Deus. E nenhum mal vos sucederá, nem praga alguma chegará até vós. Interceda pelo planeta Terra. Embora eu lhe vou ser muito sincero, vai ser muito complicado, porque mesmo depois de você interceder e possa apaziguar tudo o que está a acontecer no planeta, os homens e as mulheres vão continuar a errar. E aquilo que nós estamos a ver no planeta acontecer, onde há maremotos, onde as águas levantam, onde o clima está todo esquisito, onde tudo está a acontecer. Estão a ver estão a ver por causa do que é que os homens andam a fazer. Tiago 4:10, faz favor. Vamos abrir em Tiago 4:10. Eu cada vez que falo, eu faço ou tento fazer sempre a mesma coisa. Eu não tento apontar o dedo a ninguém. Eu tento que a pessoa se reveja como eu me revejo nos meus erros e se possa arrepender. Eu tenho visto muitas das vezes muita gente agarrar, apontar o dedo a um, ao outro e a dizer a este e aquele que está errado, o outro está errado e não sei o quê. Ouça, isso não é da graça de Deus. Isso não é do agrado de Deus. Eu quero-vos ler Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E depois está escrito: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga a seu irmão. Quem fala mal da lei, julga a lei. Se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. O que Deus está a dizer: mas quem és tu para estar a apontar o dedo ao teu irmão? Quem és tu para estar a julgá-lo? Se algum cuidado nós temos que ter é a ver como nós estamos a andar. O que é que nós estamos a fazer? Se há A, B ou C que não estão a fazer as coisas corretas, vamos orar por eles. Se Deus permitir o seu arrependimento, eles serão arrependidos e serão mudados.
Se não permitir, vai ser complicado para as suas vidas. Porque tem de haver da sua parte arrependimento para que possam vencer nesta vida. Então, e agora com tudo o que está a acontecer? Deus é a nossa proteção. Perguntam-me, questionamos às vezes, você deve usar luvas? Eu acho que sim. Você deve usar máscara? Eu também acho que sim. Quando você sai de casa, eu acho que sim. Você deve ter todos os cuidados, você deve ter higiene, você não deve sair de casa, concordo perfeitamente. Porque Deus é a nossa proteção, não devemos tentar o Senhor. E você entenda uma coisa, Deus era a proteção de Israel, no entanto eles lutavam com armas. Guerrearam várias vezes. Eles tinham escudos, eles tinham armas, eles tinham máquinas de guerra. Você entende? Mas Deus era a sua proteção. Deus é a nossa proteção. A nossa confiança não pode estar numa máscara, não pode estar numas luvas, mas tem que estar no próprio Deus. A única coisa que nós estamos a fazer é ser, como diremos, não é protegidos, é cuidadosos. Estamos a ser cuidadosos. Não devemos ter medo, porque o medo atrai o que não presta. A nossa proteção é Deus. A nossa proteção em todas as coisas vai ser e será sempre Deus. Em todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nem lhe vai faltar nada assim, porque o Senhor é o seu pastor. A sua dependência tem que estar sempre, 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 sempre de Deus. E não das circunstâncias. Não como o planeta está, o que está a acontecer aqui, ali e acolá. Não, não tem nada a ver com a sua vida. Se você depende de Deus, Deus o sustentará. Em todo lugar. E é isto que você tem de crer. É nisto que você tem que acreditar. O planeta, todo o planeta, infelizmente, não vai melhorar. Eu acredito que toda esta pandemia vai acabar. Mas Jesus disse que havia pestes em vários lugares. Portanto, convém falar a mais gente sobre Jesus, para que conheçam a verdade. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que mais e mais gente reconheça os seus erros, arrependendo-se e mudando a forma de viver. Uma das coisas que eu gosto muito é realmente, não é a pessoa que obriga a mudar a forma de viver, mas aquela que de dentro para fora muda a forma de viver. Isso quer dizer que a transformação aconteceu dentro de si. E então você não faz mais isto porque sabe dentro de si que não deve fazer. E não faz por obrigação, faz por prazer de não fazer. Você mudou completamente por causa de Deus. Você não se questiona. Mas eu gostava tanto de fazer isto e agora não faço. Você nem se questiona isto. Porque sabe que isso magoa a Deus. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que fazia coisas erradas, não faça. Mude. Mude. Porque assim como foi, assim será.
Assim como aconteceu no tempo de Davi, em que a praga veio, a praga cessou no dia que Davi ofereceu o holocausto. No dia em que Davi se voltou para Deus, buscou a Deus, Deus fez parar tudo. Assim, nós voltamos para Deus, não pedindo com lágrimas, mas pedindo com confiança que Deus é por nós, ninguém será contra nós. Sabendo que o que estamos a pedir não tem a ver mais só com as nossas vidas ou com a vida dos nossos familiares, mas tem a ver com aqueles todos à nossa volta. Porque nós já estamos protegidos por Deus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Em 2 de Samuel 24, o que é que aconteceu? Nós acabámos de ler o que é que aconteceu, a praga que aconteceu por causa do comportamento de todo o povo. Deus disse que havia uma forma de fazer parar tudo. Essa forma tinha um preço. Será que para você fazer parar a coisa, você tem que dar uma oferta? Não é isso. Você entenda bem. As ofertas que você dá têm de ser do seu coração. Tem de ser do seu coração. Não uma oferta de obrigação. Porque se você está a dar uma oferta de obrigação, ela deixou de ser uma oferta. É uma obrigação. Você dá do seu coração. Davi sabia que tinha que dar uma oferta a Deus. E então sabia que ele tinha de comprar um determinado terreno. E o Araúna era o dono desse terreno. E o Araúna, vendo o rei, se ajoelhou perante ele e diz-lhe, e o rei disse, quanto queres para o teu terreno? E Araúna disse, não, eu dou o teu terreno. E o rei Davi disse, não me dás, eu não quero. Outro qualquer poderia ter dito, Deus está-me a abençoar para que eu não gaste dinheiro. Você acha mesmo? Veja a resposta de Davi. 2 Samuel 24. Porém o rei disse a Araúna, o rei Davi, não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Aquilo que você está a fazer, se não tem um preço para si, não vale nada. Embora nós estamos a falar sobre ofertas, eu quero ser muito sincero. Eu estou-lhe a falar de tudo. Se você está a servir na igreja, se você não está a fazer esforço, se exige esforço de si, mas você não o quer fazer, você não está a fazer nada. Se você está a fazer esforço e continuar a fazer esforço, você está a fazer alguma coisa para Deus muito grande. Que embora você não queira, você está ali porque está a servir o Deus Altíssimo. Alguns, porém, Deus lhes mostra que está na altura de saírem de um sítio para outro, de uma igreja para outra. Outros, Deus permite que na mesma igreja onde estão a servir lhes aconteçam coisas que não esperam. E ficam assim, mas como é que é possível? Deus testa-nos os corações e a ver como é que nós estamos com o nosso coração.
se fazemos alguma coisa, mesmo não querendo fazer, só por causa de Deus. Tudo tem um preço. Eu costumo dizer, salvação é de graça, mas tem um preço muito alto na nossa vida. Um preço de mudança. Um preço de não queremos fazer sempre aquilo que queremos. De em certas situações em que somos humilhados mesmo por pessoas, nós reagimos, mas reagimos com bênção para essas pessoas e não reagimos mal. Porque somos filhos do nosso Deus e não somos filhos deste mundo. A nossa reação comprova se somos de Deus ou não somos de Deus. Nós vamos semear em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Antes de virar as mãos para os ofertas, vamos dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti, Senhor. És tu que supres todas as nossas necessidades. És tu que enches a nossa boca de bens e de ti dependemos em todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá para colocar-nos de pé e vamos dizer assim. Pai, nós vimos a ti em nome de Jesus. E Senhor, nestes tempos presentes, se antes precisávamos de ti, mais agora precisamos muito mais. Mas Pai, não peço só para mim, Senhor, porque eu sei que tu és a minha proteção, minha guarda, e em mim nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará a mim, nem à minha família, em nome de Jesus. E eu peço por aqueles ao meu redor, Senhor. Peço pelo meu país. Eu peço pela Europa, Pai. Eu peço por este planeta. Em nome de Jesus. Faz cessar esta praga, Pai. Te peço em nome de Jesus. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, o teu nome, Senhor. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Não se esqueçam, hoje é sexta-feira, caso não tenham reparado, e domingo cá estamos outra vez, às 4 da tarde, para estar junto com você outra vez. No nome de Jesus.